Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Buscamos vínculos, proximidades. E esse relacionamento, ele vai exigir trocas, vai exigir interações. E para que essas trocas e essas interações aconteçam, eu tenho que fazer um caminho de comunicação. É isso que vai permitir que as partes que se relacionam se entendam, se compreendam. E este caminho de comunicação, ele se utiliza de um processo para a transmissão dessa mensagem, que vai, volta e completa essa interação. Esse processo, os especialistas, os estudiosos da comunicação vão dizer que vem da necessidade de se conjugar sincronizadamente alguns componentes técnicos da comunicação. Eu tenho um emissor da mensagem, eu tenho alguém que vai receber, o receptor dessa mensagem. E isso tudo aliado a um código e a um canal de transmissão, completa esse ciclo de comunicação. O emissor, o receptor precisam ter capacidade de emitir a mensagem por meio de um código que seja comum para os dois, para que a comunicação se complete. Se eu estiver usando um código para falar, que o meu receptor não seja capaz de decifrar, compreender, eu não fecho o ciclo da comunicação. Fica aquela coisa louca, você está falando um monte de coisa e ninguém está entendendo nada. Na minha profissão, o pessoal brinca quando acontece isso, é pato, bola, macaco. O cara, pato, bola, macaco, pato, bola, macaco, pato, bola, macaco, está falando muito e dizendo nada. Quando a gente, voltando um pouquinho, né, a nossa língua, o idioma português, por exemplo, é um exemplo desses códigos. A gente aprende a língua portuguesa e aí a partir de agora que eu quero me comunicar contigo, eu traduzo a minha mensagem para esse código, você recebe, decifra, entende, compreende e a gente estabelece comunicação. E na teoria da comunicação, o código, ele vai muito além do idioma. O idioma é um deles. O idioma falado ou escrito é um desses códigos. Mas ele tem todo um sistema de signos, de regras, de símbolos, de comportamentos. Tem contexto cultural envolvido, muito contexto cultural envolvido na comunicação, irmão. E isso permite que essa mensagem seja construída, transmitida e, crucialmente, então, interpretada corretamente. Posso te dar alguns exemplos aí da língua portuguesa de frases e expressões que, sem conhecimento mais amplo do que da língua, não são possíveis de serem compreendidos? Dá uma olhada nesses exemplos aqui, ó. Você já ouviu alguém falando assim: pode tirar o cavalinho da chuva? Quando eu digo tira o cavalinho da chuva, eu estou me usando de um código que vai além da língua. Porque se eu olhar para alguém, meu querido, por gentileza, você pode tirar o cavalinho da chuva? E ele levantar, ele vai correr ali fora, vai olhar e falar assim: o pastor está louco, não tem cavalo aqui? Pela língua, simplesmente como código, eu não estabeleci comunicação. Mas pelo contexto cultural, pelo contexto histórico, pelo contexto construído no âmbito da cultura brasileira, ele entende quando eu falei isso, estou dizendo para ele se manter na compostura, ou não achar que a tal expectativa que ele tinha vai se realizar. Quando eu digo, está lá onde Judas perdeu as botas,
eu preciso entender que essa expressão está além do código linguístico e apontando para uma expressão que nos faz lembrar do momento em que Judas, após trair Jesus, a tradição cristã construiu o ideário de que ele se distanciou, se afastou de todos, antes que então, como se acredita pela tradição histórica cristã, atentou contra a própria vida. Eu não estou falando de um lugar geográfico específico, mas estou transmitindo uma mensagem para dizer que está muito longe. Ou quando eu digo, demorou para cair a ficha. Coitado da Giovana e do André, que nunca viram um orelhão de ficha, irmão. Eu não vou perguntar quem viu, porque eu não quero constranger o pessoal de mais idade. Não há constrangimento nenhum nisso. Você está mais sábio, mais experiente. Mas tudo bem. Você lembra? Bolso cheio de ficha e desespero. Vai cair a ligação, minha última ficha. Se eu não tenho conhecimento daquele aparelho, daquele elemento específico, talvez eu tenha dificuldade de entender a mensagem. Ou quando digo, essa é uma Maria, vai com as outras. Calma aí, Fagner. O nome dela nem é Maria, cara. Nós estamos falando da Joana. Estamos falando da Vivian. Mas a expressão Maria vai com as outras tem um contexto cultural do Império, da corte portuguesa no Brasil, onde a imperatriz, onde Maria ouvia e dava ouvidos a conselhos de todo mundo e seguia só fazendo o que outras faziam. E hoje nós nos apropriamos disso como um código para a comunicação. Você percebe o desafio que é entender essas expressões, essas referências, se antes você discernir a percepção cultural, se antes você saber que tem algo mais amplo, você precisa dar um mergulho social, histórico, contextual. Isso vale para a nossa leitura das Escrituras Sagradas. Há expressões colocadas, exemplos ditos, que se distanciam de nós culturalmente, historicamente, socialmente, se distanciam do nosso dia a dia e podem talvez te impedir de entender o que aquele símbolo está querendo te mostrar. A cultura judaica, como todas as culturas, se apropriava de muitos símbolos, de muita simbologia. Se apropriava de muitos elementos do dia a dia para então criar suas próprias expressões que traduzissem no seu código de comunicação algo que queria ser dito, algo que poderia ser expresso. E eu queria, nessa introdução, olhar contigo alguns desses símbolos próprios da cultura judaica, alguns desses símbolos próprios dos judeus, que habitavam o dia a dia do imaginário, da cultura, da percepção judaica. O primeiro símbolo que eu trago para você é o símbolo da figueira. Como um povo essencialmente agrícola, agricultores, plantavam para comer, nós vamos ver que alguns desses primeiros símbolos estão diretamente ligados com a agricultura, com árvores, com plantas. A figueira é o primeiro. A figueira é uma árvore originária do Oriente e muito abundante na Ásia e na Europa. O fruto dela é o figo. É um fruto doce, saboroso, nutritivo. Você já comeu um figo fresco, irmão? Sensação boa. É difícil até de achar aqui, por causa do nosso calor. Você vai encontrar, às vezes, em alguns mercados, na seção lá que tem um refrigerador, e leva para casa e come logo, irmão. Porque se você esperar muito, você vai perder ele. Mas sensação boa, comer um figo fresco.
Recomendo. Por ser saboroso, nutritivo, ele era importante para os povos que, no passado, viajando longas distâncias, trasladando distâncias grandes, eles esperavam pelo caminho encontrar o fruto dessa árvore, que era abundante naquela região. Esse fruto podia ser comido fresco, e talvez, como você já experimentou, e eles também faziam, uma conserva. Guardavam um pouco daquele fruto com uma conserva. A figueira está presente na cultura judaica desde o início, porque o início da Torá, se você for ler o livro do Gênesis, você vai ver que é de uma figueira que Adão e Eva arrancam folhas para cobrir a sua nudez. Quando eles ouviram a voz de Deus para se esconder, e eles perceberam que as folhas da figueira não eram capazes de cobrir a sua nudez. Era costume oriental descansar debaixo de uma figueira, uma árvore frondosa, uma boa sombra, fruta fresca. Você quer mais o que para descansar, irmão? Deita ali, estica a redinha, né? E eles tinham esse hábito, esse costume. E esse ato significava paz, prosperidade. E talvez esses dois termos sintetizem muito desse símbolo. Principalmente o primeiro, paz. E eu acrescentaria uma expressão mais, que está muito ligada à figueira e que habita o pensamento cultural judaico quando se fala da figueira, e tem a ver com o que nós vemos dois evangelistas narrando, o evangelista Mateus no capítulo 21 e o evangelista Marcos no capítulo 11, narram uma história em que Jesus está andando e passando por um lugar, e de longe ele vê uma figueira. O texto destaca que ele vê uma figueira que estava frondosa, com muitas folhas. Este sinal, visto ao longe, mostrava para as pessoas que tinha fruto. Muitas folhas numa figueira. Eu tinha certeza. Eu ficava descansado e tranquilo. Paz. Tem alguma coisa que dá mais paz do que você ter certeza de algo, irmão? O que nos atribula é falta de certeza. O que nos deixa inquietos é não saber se amanhã vamos levantar. É não saber se nessa semana vamos ter dinheiro para pagar as contas. É não saber se o remédio que eu estou tomando vai fazer efeito e daqui a um mês eu não vou ter mais essa doença que eu tenho. E a falta de certeza tira a minha paz. Mas olhar para uma figueira e ver a figueira cheia de folhas, enchia o coração de certeza. Eu tenho que comer. Só que na história narrada pelos evangelistas, quando Jesus chega perto da figueira, ela não tinha fruto. Ela de longe parecia, e não tinha. Jesus lança uma maldição sobre aquela figueira, ela se seca. Os homens ficam assustados com aquilo. Mas o aparecimento das folhas nas árvores era sinal certo para o judeu. O símbolo da figueira, se tem folhas e flores, tem fruto, era algo que eles carregavam no seu dia a dia. E por meio disso se comunicavam. Um outro símbolo próprio da cultura judaica é o da videira. Israel é considerado por si só a videira, que aponta para uma das árvores messiânicas. É possível até que algumas antigas tradições tenham apontado a própria videira como árvore da vida. Mas, como propriedade de Deus, por muitas vezes ao longo do texto sagrado, nós vamos ver Deus comparando Israel com a videira. E depois Jesus nos comparando a ela, dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos ramos de videira, somos videira.
parte dela. Ele é a videira verdadeira e nós dele replicamos aquilo que ele é. Os judeus consideravam a videira a mais nobre das plantas. Ela representava tudo quanto é poderoso e frutífero. O Salmo 128 compara a mulher do homem que teme ao Senhor como uma videira plantada na sua mesa. Sabe por quê? No pensamento judaico, a videira era a árvore que apontava para a alegria e que irradiava vida. Por isso o salmista diz: a mulher do homem que teme ao Senhor é como uma videira ali na sua mesa. Ela vai irradiar vida e ela vai trazer alegria. Muita alegria. E este símbolo de alegria está muito ligado com a videira por conta do produto, resultado do esmagamento da sua fruta, da uva. Depois de um pouquinho fermentado, você vai ter o vinho. E o vinho era esse símbolo exato e próprio da alegria. O primeiro milagre do ministério terreno de Jesus registrado no Evangelho de João é quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. E ao operar este milagre num casamento judaico, Jesus está trazendo ao ideário deles um símbolo muito forte. Porque quando alguém chega com a notícia, para a festa, eram quantos dias? 7, 8? Esquece. 2 dias, acabou o vinho. É o mesmo que alguém chegar e dizer: não tem alegria, não tem motivo de celebração. E quando Jesus transforma a água em vinho, ele está restaurando a alegria naquele casamento. A videira é mais um destes símbolos próprios e especiais para os judeus. Um outro, a oliveira. A oliveira, para os judeus, é um símbolo profundo de resiliência, de longevidade. É a própria identidade do povo judeu. No mesmo Salmo 128, o salmista diz que os filhos do homem que teme ao Senhor são como a oliveira. E o produto da oliveira, a azeitona, também para se utilizar propriamente, passava por um processo semelhante ao da uva, de ser esmagado, prensado. E eu não tenho tempo hoje aqui para me deter contigo sobre isso, mas se você buscar lá no Spotify, canal da igreja, tem uma mensagem que eu compartilhei ano passado falando sobre família e sobre o Salmo 128. O produto da oliveira prensado dava um óleo, um azeite. E esse azeite tinha 4 utilizações básicas. Primeiro, prensado, extraído o óleo, ele era levado para adoração. Então, quando para um judeu você fala da oliveira, ou do óleo, ou do azeite da oliveira, você está dizendo de adoração. Eles levavam aquilo diante do Senhor para servir no incensário, queimando no incensário em adoração e louvor ao Senhor. Depois, prensado mais uma vez, aquele azeite extraído, ele era levado para ser utilizado como tempero. O azeite de oliva que você usa. Aqui ele está dando um indicativo de tempero, de sabor. Prensada uma vez mais, ela ainda soltava um óleo, um azeite, que era retirado dali e levado e utilizado como unguento, como bálsamo, colocado sobre feridas. Quando um judeu lembrava do óleo da oliveira, ele pensava em cura. Ele pensava em feridas que estavam abertas e podiam ser curadas.
E por fim, numa quarta prensa, esse óleo era levado e colocado nas lamparinas e queimava para iluminar, para dissipar as trevas, para trazer luz. O salmista diz: o filho do homem que teme ao Senhor é assim, produz adoração, produz tempero, produz cura, produz luz. Coisa linda, né? Salmo 128 é lindo demais. A oliveira aponta para essas finalidades. O fruto da oliveira traz esses símbolos implícitos. Falei contigo da figueira, da videira, da oliveira, plantas. Mas ainda tem um outro símbolo que surge para eles, forte, que eram os celeiros. Na Bíblia, celeiros representam principalmente a provisão divina, representam a fartura e representam segurança. Certamente o judeu, quando ouvia celeiro, em algum momento ia se lembrar da história do seu povo e de como José no Egito foi tremendamente usado por Deus para abastecer os celeiros de Faraó. E ali havia fartura, segurança. Todos buscaram pelo Egito, pela segurança que havia ali em poder se alimentar e alimentar os demais de sua família. Os celeiros eram os locais de armazenamento das colheitas, do fruto do trabalho abençoado por Deus. Representavam uma casa de provisão e de bênção. Indicam prosperidade física, prosperidade espiritual, que são decorrentes de uma obediência a Deus. Os celeiros cheios, fartos, indicavam que o trabalho da mão deles em arar a terra, em machucar, em cortar, em calejar, que o esforço deles em cuidar, em espantar as pragas, agora era recompensado. Os celeiros estão cheios, o fruto do trabalho das nossas mãos foi recompensado. Um outro símbolo, os rebanhos. Esse ocupava um lugar central na vida econômica, social e espiritual dos judeus. Econômica, porque os produtos que dali poderiam vir, seja do gado bovino, do gado ovino, por meio da lã, do leite, da carne, traziam bons resultados, tinham então essa importância econômica. Cultural, porque eram usados como elementos de transporte, de força, de histórias, de exemplos. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando Jesus fala de jugo, ele está lembrando dos rebanhos e daquilo que eles viam e que estava no ideal social de Israel. E espiritual, porque o gado, as ovelhas, eram sacrifício. O modo deles se conectarem a Deus. Se você for ler a lei, eles paravam diante de um animal, colocavam a mão sobre a sua cabeça, declaravam suas culpas, seu pecado, professavam seus erros, e aquele animal era sacrificado no lugar deles. Então, para o rebanho, há uma conexão econômica, cultural, espiritual, social, muito mais do que um bem material, mas um elemento presente no dia a dia do judeu. Símbolos. Talvez para mim e para você, não tão significativos e importantes, mas para um judeu, um código,
para transmitir uma mensagem. E é isso que o profeta Abacuque faz. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. O texto está projetado aqui. Se você quiser acompanhar a leitura, eu tão somente queria te pedir, com muito carinho, que você abrisse bem os seus ouvidos agora, para entender além do código. Olha a declaração de Abacuque. Ainda que eu não tenha paz e nem certeza, ainda que eu não consiga apontar com convicção os acontecimentos do amanhã, ainda que o cenário do mundo seja guerra, confusão, ainda que o cenário ao meu redor seja discórdia, ainda que haja empresas falindo, sem saber se aquilo vai ser reposto amanhã, ainda que eu não tenha certeza de nada, e mesmo que eu esteja sem alegria, que as coisas me pareçam tristes o tempo todo, eu não tenho motivo natural para um sorriso. Os meus dias estão pesados. Não há nada que me traga alegria. E ainda que cansado, eu não consiga adorar. Ainda que cansado, eu não consiga iluminar. Ainda que as minhas feridas permaneçam abertas e não tenha nada que cure, e que as coisas que eu experimento me pareçam papel, sem sabor, sem gosto, ainda que eu não tenha fartura ou prosperidade econômica, ainda que as minhas reservas estejam muito baixas, ainda que tenha sido consumido todo e qualquer bem que eu tenha reunido por algum tempo, ainda que eu não alcance capacidade e prosperidade econômica para vender produtos, e ainda que me falte forças para confessar o meu pecado, para declarar diante de Deus que eu preciso adorá-lo, eu não tenho o que sacrificar, eu não tenho o que entregar. Ainda que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Percebe, irmão, que a expressão de Abacuque é muito mais do que falar de planta. Ele está comunicando a um povo que entende cada símbolo desse e que tem a expressão profunda de tudo isso. Se te parecia forte, lendo como planta, lendo como reserva armazenada, lendo como bicho, que o teu coração se mova diante de Deus entendendo, é mais do que isso. Aponta para necessidades profundas da alma do homem. Aponta para algo que está lá dentro de você e que você desejava, de esperança, de paz, de alegria, de descanso.
Mas por vezes as nossas almas não encontram. E por não encontrarem nos símbolos, nas coisas, nós somos levados a um pensamento de desistência. Nós somos levados a um sentimento de fim. Nós somos, pela nossa incapacidade, colocados diante de uma parede que interrompe o caminho e a jornada. Mas para além do que habita a nossa alma, está quem é Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Antes de declarar isso, no capítulo 2, Abacuque faz uma declaração que vai ser replicada pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que vai alimentar Martinho Lutero na Reforma Protestante e que deve nos alimentar hoje. A alma do ímpio se incha na fartura do que ele alcança com as suas mãos. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o verdadeiro testemunho da fé cristã, como declarou Timothy Keller, o verdadeiro testemunho da fé cristã não é a ausência de adversidades, mas é uma capacidade de encontrar paz no meio delas. O cenário está caótico, e não está caótico só fora, está caótico dentro de mim. Porque às vezes a gente é cara de pau, a gente é fingido. Especialistas que somos em disfarçar. Talvez você já apertou 5 ou 6 mãos aqui hoje, de rostos sorridentes, de gente que riu para você, e que está disfarçando uma dor, uma necessidade, uma angústia. Nós somos especialistas no disfarce. Você terminou de tomar banho, buscou o desodorante, o perfume, para disfarçar o mau odor que seu corpo vai produzir ao longo do dia. O cenário está caótico fora, isso não é novidade. Mas é verdade que por vezes o cenário é caótico dentro, irmão. É dentro de você que é a angústia, que é a dor, que é a aflição. É dentro da tua alma que há desespero, que há fome, que há sede. A palavra do Senhor hoje é: eu sou o Deus da tua salvação. O justo viverá pela fé. Creia. E aí, fechando essa perícope, Abacuque declara: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar pelos lugares altos. Essa expressão de Abacuque me faz lembrar o Salmo 42. O Salmo 42 é um salmo de Davi, escrito nesse momento em que Davi, diferente de nós, muitas vezes expõe a dor da sua alma. Lá pelo verso 5, e depois mais ao final do salmo, ele deixa isso muito claro, porque ele faz a pergunta retórica: por que você está tão abatida, minha alma? Davi põe isso para fora. Mas ele inicia o salmo, que é louvor, que é cântico, que é adoração, dizendo:
como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poderei entrar e apresentar-me a Deus? Pés como os da corça. Essa é a expressão de Abacuque. O Deus da minha salvação faz os meus pés como o da corça. E se os meus pés são como o da corça, o meu desejo e o meu coração, assim são também. É a expressão de Davi. Sabe por que ele diz isso? Mais uma vez é símbolo. E aí, aqui vai um alerta. Porque o nosso ideário gospel brasileiro, e aí eu faço questão de usar o termo gospel e não cristão, irmão. Evangélico brasileiro está na contramão da expressão de Abacuque. Porque Abacuque olhou para os símbolos e falou: eu não tenho nada com os símbolos. Eu creio em Deus. E hoje parece cada vez mais a necessidade do homem voltar para os símbolos. Vem pegar a sua rosa, o seu salzinho, o seu olhinho e qualquer outra coisa. Símbolos que por si só não vão traduzir a capacidade e o poder que há no nome de Jesus. Para além do símbolo, mas tomando o exemplo, olhando para o símbolo, mas percebendo é a fé. Eu vivo pela fé, e que falhe o símbolo, Deus não falha. Pés como os da corça. A corça era um animal típico daquela região, e ela tinha um faro muito apurado, e ela sentia cheiro de água longe, muito veloz, corria na direção das águas. Por entender uma coisa, aquilo era questão de sobrevivência. Quando o salmista diz: assim como a corça busca pelas águas, ele sabe muito bem que a corça, agindo por instinto, quer sobreviver. Esse é o instinto mais básico, o da sobrevivência. E ela vai fazer o que precisar fazer para sobreviver. Passa aqui a corça, esse cervo, ao passar dos dias, quando aumenta a sua fome, quando ela não encontra alimento, ela passa a exalar um odor característico muito forte que atrai que atrai predadores. Ela se torna uma presa. Esse odor que sai dela faz com que haja um alvo colado em suas costas. Ela busca pelas águas, porque ao saciar a sede e a possibilidade de lavar-se, ela se mantém viva. A possibilidade de purificar-se a mantém viva. Como a corça busca as águas para se manter viva, a minha alma carente, que está abatida, Deus, e eu não sei nem porquê, mas ela está abatida. Ao buscar as águas do Senhor, eu posso me manter vivo.
Eu tenho sede dessa tua presença, Deus. Eu tenho sede. A nossa humanidade vai nos fazer perguntar: por que é que você está abatida, minha alma? E por vezes a resposta está na pergunta do mundo. Porque o salmista Davi, no Salmo 42, ele diz assim: toda hora alguém me olha e me pergunta: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E a minha humanidade não vê Deus nas circunstâncias, não vê Deus no cenário. A minha humanidade só vê caos e se abate. Voltemos a Abacuque. Se você for ler o início do livro do profeta Abacuque, ele não demora, são 2 versículos, irmão, para ele olhar para Deus e falar: até quando? Eu não suporto mais, até quando? E ele começa a descrever um cenário caótico para Israel, de guerra, de dor, de morte. Até quando? A nossa humanidade vai perguntar: até quando? A nossa humanidade vai perguntar: por que que o Senhor se esqueceu de mim? Onde o Senhor está? Mas o nosso Deus vai se manifestar dizendo: eu sou o mesmo, não mudei, eu sou a tua salvação. Então faz o seguinte: eu faço os teus pés como da corça. Eu te dou a possibilidade de andar nos lugares altos. Deixa eu traduzir isso para você, irmão, e para mim. Deixa eu traduzir isso para você e para mim. Você não precisa ser apegado a nada místico. Você não precisa ser apegado a uma experiência como conversamos aqui hoje pela manhã. Ouça a voz de Deus dizendo: você pode andar nos lugares altos. Traduzindo para você, o escritor aos Hebreus dizendo: ei, há um novo e vivo caminho em Jesus Cristo. O lugar alto pode ser tão baixo quanto o nosso quarto. O lugar alto pode ser tão nivelado ao solo quanto os nossos joelhos alcançam. O lugar alto pode ser tão no nível do mar quanto eu e você podemos ir diante de Deus, porque é um novo e vivo caminho para que estejamos na presença dEle, rasgando o coração, dizendo: eu tenho sede, Deus, me lava. Eu não quero ser tomado por um predador, eu não quero perecer nestes dias. O Senhor é a minha salvação. Ah, legal, Fagner, e aí amanhã então a dor passa? Não. Ah, Fagner, então beleza, então mês que vem eu não tenho mais problemas. Talvez você tenha mais. Ah, Fagner, mas então, poxa, calma aí. Como é isso? Andando nos lugares altos, bebendo e tomando da água que vem dele, experimentando da presença do Espírito Santo que está conosco. Mais do que emoção, uma decisão. Nós prosseguimos, permanecemos, continuamos, porque a vontade que o cenário traz, porque o cenário que a falta de certeza, que a falta de alegria,
o cenário que é a falta de capacidade de adorar, de se manter, o cenário dos poucos recursos, tudo isso traz uma só decisão: desista, pare, esqueça, não vai mais. Os lugares altos, a sede saciada nele, o frescor da água que nos lava diz: continua, permanece, vai em frente, não acabou. Olha que um dia não haverá mais lágrima, um dia não haverá mais dor, e o sol da justiça brilhará sobre nós eternamente. Eu quero orar. Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Obrigado, Deus, porque ontem eu ia parar, ontem eu ia desistir, e eu não sou o único aqui. Obrigado porque essa manhã nos reunimos aqui, um grupo de potenciais desistentes. Obrigado porque nessa manhã nos juntamos aqui, um bom time de chutadores de balde. Mas há um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Somos nós. O Senhor habita em nós. E este rio nessa manhã sacia a nossa sede, nos lava e nos dá convicção. Amanhã nós não seremos abatidos, amanhã nós não vamos perecer, mesmo que não haja certeza, mesmo que não haja alegria. O produto da oliveira mentiu. Eu continuo precisando de mais recursos para os meus projetos, para o meu ano. Mas no Senhor eu vou permanecer. No Senhor eu vou prosseguir. No Senhor eu vou continuar. Espírito Santo, nos anima. Toca o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que disse que ia parar, que disse que não ia mais. Talvez algum até pensou no ato mais extremo de todos. E pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte. A água do Senhor te dá vida. Receba a vida do alto em nome de Jesus. Que nessa manhã você seja revigorado. Que nessa manhã você seja reanimado. Que nessa manhã a presença do Senhor te encontre.